Senhor Deus, Mestre de infinita luz e bondade, te pedimos humildemente aqui nessa casa de oração a realização do Evangelho no lar. Você pode colocar os seus nomes, as suas intenções, os seus pedidos a nosso Senhor Jesus. O Evangelho no lar deve ser feito ou uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo local, dentro da casa, ou, se possível, uma vez ao dia, como medida profiláctica, né, de profilaxia contra obsessão, contra fascinação ou contra quaisquer discussões, irritações, conflitos e problemas dentro do lar. O Evangelho do lar é feito de maneira muito simples. Você toma um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo ou de uma obra como essa, O Evangelho por Emmanuel, segundo João, de Francisco Cândido Xavier, e dessa maneira você abre com a prece, faça uma leitura de viva voz para que todos em torno, encarnados e encarnados, escutem, e ao final você pede à espiritualidade que encaminhe os espíritos sofredores ou obsessores que são atraídos pela luz do Evangelho. Se for de seu merecimento, a espiritualidade vai os encaminhar. Se ainda não for o momento de os encaminharmos, eles vão trazer paz, serenidade e conforto, o que já é muito diante as lutas árduas da vida. Então vamos ensinar você passo a passo. Primeiro ponto. Primeiro, a prece. Senhor, faz de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, Pai, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, Senhor, que eu leve a fé. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se viverá para a vida eterna. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus, Senhor Dr. Bezerra de Menezes, Senhor Bom Anjo Ismael, Nossa Senhora Joana de Ângeles e Nosso Senhor Cristo de Deus e o Paracleto Espírito de Verdade, pedimos aos nossos anjos guardiões, espíritos amigos e familiares a permissão para abrir o Evangelho no lar. Que esse Evangelho possa entrar no nosso lar e em todos os lares onde requer luz, equilíbrio, saúde e proteção. Graças te damos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Você centraliza a obra, ao acaso faz a abertura. Página 261. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. João, capítulo 15, versículo 17. Na experiência diária, sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que o fazem o sofrimento. Compadecer-te-ás dos que te afligem sob o guante da penúria. Todavia pedirás igualmente a Deus ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo o que carece do necessário. Estenderás, socorrendo-as, mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus, a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados, que se viram desvalidos pela agressão moral, de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhe amaram as ciladas da angústia, ignorando que articularam armadilhas e expiações contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos que choram, sob a provação de todas as procedências,
mas não te esquecerás de orar em auxílio que estabelece o desequilíbrio dos outros, porque eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularão perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos e que colheremos inevitavelmente o resultado de nossas próprias obras. Graças te damos, Senhor. Emmanuel, Chico Xavier, mensagem do Evangelho do Lar. Comentário, meus queridos. Naturalmente, o que acontece? É bom que a gente peça pelos que sofrem. Sim, devemos pedir aos que sofrem. Devemos pedir aos obsidiados. Devemos pedir aos acamados. Devemos pedir aos injustiçados. Mas, além do animismo de pedir a nós mesmos e evocar a nossa própria essência ou aquilo que nos compadece e nós projetamos no outro, precisamos pedir por nossos algozes, precisamos pedir por nossos perseguidores, precisamos pedir por aqueles que cometem crimes, os sociopatas, os psicopatas, porque o sofrimento deles é 100.000 vezes maior do que aquele que tu vês sofrendo a perseguição. A consciência inculpa, não há riqueza, não há dinheiro, não há o sonho do milhão, não há conforto físico, não há condições materiais de fartura, alimento gostoso, nada disso aplaca uma consciência doída. Então oremos hoje, Senhor, por aqueles que perseguem, para que deixem de perseguir, por aqueles que agem no crime, para que aliviem o cárcere do ódio, por aqueles, Senhor, que desejam mal ao semelhante, pois eles não sabem, Pai, o que fazem, por aqueles que maldigam o nome do Cristo, que usam cigarro eletrônico, que bebem bebidas, que fazem o mal aos semelhantes, que entram na corrente perniciosa da angústia, da maledicência, do palavratório chulo. Pedimos, Senhor, hoje por aqueles teus filhos desgarrados, as ovelhas de Israel, para que Jerusalém, sagrada Jerusalém, retorne até nós como fonte de viva e de esperança no caminho do amor. Dito isso, no comentário do Evangelho, agora você pode colocar a sua intenção e orar comigo. Mestre, Senhor nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado é teu nome, venha a nós o teu reino. Sê feita, Senhor, a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Liberta-nos, Pai, de todo o mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ilumina, Senhor, o nosso sentimento, cure as nossas feridas morais e espirituais, mas trabalha diretamente no nosso espírito. Somente assim, une-nos com Jesus, com o Espiritismo de Deus e com a palavra santa do Evangelho, que é letra, não é letra morta, é letra viva para a eternidade. Nós conseguiremos vencer os dragões e demônios que habitam dentro de nós e nos proteger dos vínculos osmóticos obsessivos do mal. Encaminhai, Senhor, esses espíritos sofredores e obsessores à morada da luz. Dr. Bezerra, sê conosco, hoje, agora e sempre, o médico espiritual que nos cura, nos ampara e nos protege. Onde quer que caminhemos hoje, no dia de hoje, um bom anjo vele por nós, nos proteja e nos afaste do mal. E se o mal ainda for o contato, que nós devolvamos o mal com o bem. Somente assim o Cristo viverá no ínsito de cada um de nós. A maior religiosidade é o cristão dentro de si. O cristão ao exterior flui, aflux as benesses de uma vida simbólica. O cristão por dentro flui da benesse de Jesus agindo na saúde interior. Com esse pedido, Senhor, nós pedimos a permissão para encerrar o Evangelho no Lar, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus.